A igreja, ela não passa pela tribulação e nós não temos um texto bíblico colocando a palavra igreja dentro do período tribulacional. Nós temos a palavra eleitos em Mateus 24, versos 31, escolhidos, e nós temos também a palavra santos em Apocalipse 13, 7. A palavra eclésia, ela não aparece dentro do período tribulacional. Inclusive, o próprio pós-tribulacionista chamado Norman MacPherson, ele é pai de Dave MacPherson, sendo pós-tribulacionista, ele diz que nada indica que os eleitos seja a igreja. Apesar de a Bíblia no Novo Testamento fazer 15 referências à palavra eleitos, uma a Cristo, outra a anjos, ele diz que possivelmente as outras 13 se trata de igreja, mas nós não temos este texto bíblico. No período veterotestamentário, todas as profecias com referência a este período tribulacional, todas elas remetem e reportam a nação de Israel. Deuteronômio 4, Jeremias capítulo 30, verso 7, nós temos Amós capítulo 5, versículo 18, 19 e 20, nós temos Sofonias capítulo 1, versos 15 e 16, Joel capítulo 2, versos 29 e Daniel capítulo 12, versos 1, o termo que aparece como angústia, tsará, é a mesma expressão de Jeremias 37, angústia de Jacó. Os rabinos no Midrash, eles usam a expressão revelou shel Mashiach, essa referência às dores de parto do Messias, indicando um período futuro tribulacional, que no século XII, rabinos como Rash e como Shemuel, eles também, no comentário de Daniel, usam as dores de parto do Messias, indicando um período tribulacional para Israel futuro. Partindo para o Novo Testamento, Mateus 24, muito usado, a partir do versos de número 15, nós não podemos usar o apelo emocional de que a igreja sempre passou por tribulações e agora nós temos que passar. Até porque, Zeca, Jesus disse em Mateus 24, versos 21, que nada se compara desde o início do mundo com este período que virá. Não dá para comparar outros períodos de tribulação. Terminologias idiomáticas, como por exemplo, que a fuga não ocorra no Shabat, essa terminologia é para Israel. Nós não guardamos o sábado, igreja. Terminologias que aqueles que estão na Judéia fujam para os montes, esses elementos com evidências internas dentro do contexto tribulacional de Mateus 24, são expressões da nação de Israel. Lucas 21, versos 37, Jesus vai dizer o seguinte, que nós devemos estar orando e vigiando para que possamos escapar destas coisas. Que coisas são estas? Contexto imediato, tribulação, para que possamos estar de pé na presença do Filho do Homem. A igreja escapa dentro deste período. Ainda no Novo Testamento, Tessalonicenses, 1ª Epístola, capítulo 1, versos 10, a igreja não é destinada para uma ira vindoura, e o próprio Paulo, no capítulo 5 da 1ª Epístola, ele trata com o dia do Senhor, surpreendendo as pessoas como ladrão, e neste contexto ele usa que aqueles que não estão em trevas, estes não são destinados para a ira futura. E esta terminologia trevas aparece em Amós capítulo 5, versos 18, 19 e 20, indicando também um período tribulacional. Não quero tratar ainda sobre o eque de Apocalipse 3:10, o contexto hiperícope do capítulo 4 ao 18 do Apocalipse, que é tribulacional, onde existe um silêncio ali, mas de forma sintética e lacônica, a princípio é isso, mas no desdobramento nós vamos comentar mais. Para entender a tribulação, nós precisamos compreender o caráter e a natureza da tribulação. Primeiro, para preparar Israel para encontrar com Deus, Amós 4:12, para punir os ímpios e punir a tríade satânica, a besta que sobe da terra, que sobe do mar, e também a antiga serpente do dragão. Na verdade, eles eram pré-milenistas. O pré-tribulacionismo, ele é acusado de ser uma doutrina nova de 1830. Eu queria até depois um tempo para entrar nisso, para fazer essa defesa. O pós-tribulacionismo moderno, ele é mais novo do que o pré, porque o pós-tribulacionismo da patrística é completamente diferente do pós-tribulacionismo moderno, de George Led, por exemplo, Alexander Rizzi. Os pais da igreja, eles acreditavam que já estavam vivendo a tribulação. Você percebe isso na epístola de Barnabé, por exemplo,
Clemente, dentro dos documentos históricos da patrística, eles já viviam à sombra do Império Romano. Muitos entendiam os imperadores como Nero como anticristo. Então, o John Walvoord, ele usa até uma expressão bem interessante, é uma ideia intratribulacionista. Por quê? Eles acreditavam que já estavam vivendo o período tribulacional, mas mesmo assim muitos criam na iminência. Você vê Clemente, por exemplo, crendo na iminência. Nós temos Lactâncio, textos que parecem que a vinda será a qualquer momento. Então, tinha uma iminência. E este pós-tribulacionismo na patrística é mais o intratribulacionismo. Acreditavam que já estavam vivendo a tribulação. Se o senhor me permite, depois eu queria descaracterizar uma desonestidade intelectual contra o pré-tribulacionismo, dizendo que John Nelson Darby, que nasceu em Londres, filho de pais irlandeses, de que ele formulou e sistematizou o pré-tribulacionismo em cima de uma visão que ele mesmo achou duvidosa ser do Espírito Santo quando fez uma visita a Margaret MacDonald. Eu queria muito falar sobre isso. Funciona assim, Zeca. Existem algumas pessoas, por ignorância, outras mal intencionadas, que usam da premissa de que o pré-tribulacionismo ele surgiu de uma visita que John Nelson Darby fez a uma menina na Escócia, de um movimento irvinista, e que esta menina chamada Margaret MacDonald, ela diz ter visões. Eles foram lá para ver realmente o que estava acontecendo. E muitos vão dizer que as visões que esta menina teve eram visões de um arrebatamento pré-tribulacionista. Aqui está meu e-mail, qualquer um que quiser me mandar solicitando o documento da visão de Margaret MacDonald, todos chegam à conclusão, ou ela tinha uma ideia de um arrebatamento parcial ou de um pós-tribulacionismo. De maneira nenhuma a visão de Margaret MacDonald é pré-tribulacionista. Outro ponto que John Nelson Darby, então, ele sistematizou a partir da visão dessa menina em 1830. Isso é uma inverdade. Ele já formalizou em 1827. Outro ponto é que essa acusação infundada surge de Samuel Tregelles. E depois quem vai gastar muitos papéis em seu livro é Dave MacPherson, dizendo que realmente o pré-tribulacionismo nasceu da visita de Darby a esta menina. Que o próprio Darby vai dizer que ele desconfiava que aquilo não provinha do Espírito Santo. Um homem com a erudição de Darby não iria formalizar uma doutrina em cima de uma visão de uma menina que o mesmo sugeriu que possivelmente nem era o Espírito Santo. Então, descartando já essa acusação infundada, e o próprio erudito com uma envergadura extraordinária, F.F. Bruce, ele diz que é improvável que John Nelson Darby tenha formalizado o pré-tribulacionismo em cima desta visão e que depois sai a Bíblia de Scofield, essa com tamanha relevância, chega também aqui no Brasil, por isso que o pré-tribulacionismo também tem esse amparo. Mas eu gostaria de deixar aqui um documento do século IV para dizer que o pré-tribulacionismo não é tão novo assim. E eu tenho certeza que muitos que escreveram seus livros vão ter que reformular as suas edições. Nós temos Efraim por volta de 373, na era cristã, um teólogo da igreja bizantina, encontra-se na biblioteca pós-nicena uma coleção com 16 volumes de algumas homilias de Efraim o Ciro e também de Salmos. A citação, ele diz assim, para não gastar muito tempo aqui, porque todos os santos e os eleitos do Senhor se ajuntaram antes da tribulação, que está por vir, e serão levados ao Senhor. Nós temos o Dr. John Gill, também um teólogo calvinista, que já ensinava o arrebatamento pré-tribulacionista no ano de 1748. Então, o pré-tribulacionismo não é tão novo assim como algumas pessoas sugerem. Eu gostaria de deixar bem enfatizado este fato histórico. A igreja não é levada para o período tribulacional, até porque em Apocalipse do capítulo de número 6 ao 18, que é o período tribulacional, você não encontra a palavra igreja. E no capítulo 2 e capítulo 3 de Apocalipse, João menciona 19 vezes o termo igreja. E na tribulação não há. Inclusive, no capítulo 13, versos 9, diz assim, quem tem ouvidos ouça, ponto final.
Mas essa expressão era usada nas igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E por que agora silencia a igreja? Porque ela não está. Onde eu quero chegar é que não precisa a igreja passar pela tribulação para ser expurgada. A igreja não precisa ser purificada em tribulação. Ela é purificada no sangue de Cristo. Agora, Israel, sim, precisa da tribulação, porque no cativeiro babilônico, que durou 70 anos, nunca mais houve idolatria depois do cativeiro. Por conta da incredulidade e de desobediência, a tribulação ela vai provocar em Israel um funilamento até ele clamar: Hosana, bendito que vem no nome do Senhor. Então tudo isso é para o propósito salvífico à nação de Israel. Mas sobre o texto aqui de 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, que diz que a nossa reunião com ele se dará, mas antes virá uma apostasia, e a manifestação aqui é do anticristo. O termo apostasia, ele foi usado até o ano de 1611, desde a Vulgata Latina até a Bíblia King James. Em todas as versões que nós temos inglesas, Wycliffe, Tyndale, Coverdale, até Genebra, usava a expressão partida. A nossa partida. E aí é revelado, então, o iníquo. Muitos entendem ali já como um arrebatamento. Estou aqui dizendo aos pré-tribulacionistas que existe sim essa possibilidade e que a expressão apostasia, ela passou a ser vista como esse abandono da fé em nossas traduções depois de 1611. Até ali, o termo usado era partida. Mas eu ainda não acredito que ali seja o arrebatamento. Lendo até o versículo de número 3, até parece que o pré-tribulacionismo está encurralado, que o anticristo tem que se manifestar. Ou a gente pula para um pós-tribulacionismo ou mesmo. Mas numa leitura bem simples do versículo 7 e 8, porque já o mistério da injustiça opera, e somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo. Esse pronome neutro e depois masculino que aparece, existem aqui. Quem é este que detém? Existem vários pontos de vista. O Império Romano, o Imperador Romano, enfim, o próprio Deus. Nós pré-tribulacionistas entendemos que é a atuação do Espírito Santo. Que a atuação do Espírito Santo por intermédio da igreja detém e resiste à manifestação deste homem da perdição. E que quando este que o detém, aí não é o Espírito Santo, ele é onipresente, eu cometeria aqui um erro terrível, pneumatológico e também teológico, dizendo que o Espírito Santo sai da terra. Não, o Espírito Santo ele não sai da terra. Mas a atuação por intermédio da igreja, ela é restringida. E aí a igreja é tirada e então se manifesta o anticristo. É muito simples. E aí acontece o seguinte: o Espírito Santo vai atuar na tribulação? Vai atuar na tribulação. Ele atuou no Antigo Testamento de forma esporádica. Quando estava em Moisés, no 70, quando estava em Elias, não estava em Eliseu, e vai ocorrer a manifestação do Espírito Santo nos 144 mil judeus, a Bíblia diz 12 mil de cada tribo, nas duas testemunhas. E aqui fica uma ideia de, assim como guardaste a minha palavra da paciência, te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre todo o mundo. Não quero ser desonesto, o ek pode ser um objeto externo, tirar de dentro, e a tribulação, ou pode ser guardar dentro. O ek dá essa possibilidade. Mas aí funciona o seguinte: e quando isso acontece? Como, por exemplo, nós temos o texto de João 12, Jesus dizendo: Pai, livra-me da hora. Era da cruz ou era antes da hora de ir para a cruz? É um objeto externo. Mas vamos analisar o contexto. A igreja é guardada dentro do período tribulacional, segundo o pós-tribulacionismo, ela vai ser guardada. Só que, se a igreja é guardada na tribulação, o que fazer com essa ressurreição daqueles que foram martirizados? O que fazer com a igreja que é vencida, como os pós-tribulacionistas dizem, que os santos de Apocalipse 13, 7 é a igreja? Ora, se os santos é a igreja, ela foi vencida pelo anticristo. E o guardar? Ela não estaria sendo guardada? Apocalipse 6, versículo 9 e 10. Por favor. Almas clamando debaixo do altar, martirizados. Ora, são martirizados e vencidos. Mas onde está a promessa de guardar? A promessa de guardar é que a igreja não estará aqui.